E o que dá para dizer dessa conquista do Atlético, esse tetracampeonato mineiro? Bom dia, Romano, bom dia a todos. Parabéns a toda a massa atleticana, o Atlético por mais um título tetracampeão mineiro. É uma marca expressiva, sim. O campeonato estadual não é uma competição tão badalada, mas quando você conquista por 4 anos seguidos, a gente sabe da importância disso aqui em Minas Gerais. Uma resposta, né, dada rapidamente, depois a confusão criada após a entrevista do Eduardo Cudê, que ficou muito maior do que o resultado ruim contra o Libertad. Mas dentro do campo, Romano, um resultado justo, um título justo, ganhou o time que tinha o maior investimento, ganhou o time que venceu as 2 partidas nas finais, né? O Atlético venceu os 2 jogos. Os números do jogo mostram bem o quanto o Atlético foi competitivo ontem, foi bem organizado e principalmente na sua defesa, porque o América teve 15 chutes a gol, o Atlético teve 6, mas os 6 chutes do Galo no gol, do América apenas 1 no gol. Isso mostra muito. Alguns números que às vezes não ficam tão badalados, mas em desarmes o Atlético teve 30 desarmes, então o Atlético competiu muito. Isso é uma boa resposta depois do que aconteceu na entrevista coletiva do Cudê e no que acontece com o time fora do campo nesse momento. A gente sabe do interesse real da direção na não manutenção do Eduardo Cudê, mas existe aí uma multa rescisória que é muito alta e que o Atlético não vai fazer loucura mandando o Cudê embora e pagando milhões e milhões a ele. Se for contornado, se for melhor para o clube ser contornado, que seja, porque bom treinador o Cudê mas que ficou muito arranhado depois daquela entrevista, ficou. Agora, um título, Romano, uma vitória, dá uma arrefecida. Vejamos cenas dos próximos capítulos aí no Atlético. Pois é, e o torcedor tem umas tiradas que são interessantes. Ele se auto-intitula chato, é torcedor do Atlético. A dura foi tamanha que tá até dando para entender o que o Cudê falou. Ô, Edu, bom dia, quase boa tarde. O Eduardo Cudê deixou ali transparecer nessa última entrevista, essa última sonora que a gente ouviu aí, tá querendo ficar. Assim, primeiro deixa eu parabenizar o trabalho feito pelo Henrique André, né, do nosso digital ontem no gramado, trabalho espetacular que ele e o Pio fazem aqui no Itatiaia para o digital e que a gente utiliza também no rádio, né, então com imagem, áudio, são 2 caras importantíssimos hoje na equipe. O Romano, assim, um título ele ameniza muita coisa, ele apazigua, não sei se vai chegar a apaziguar dentro do Atlético ou se vai amenizar a atitude do Cudê naquela entrevista coletiva depois do jogo contra o Libertad. Fato é que ontem o Atlético teve uma atuação muito consistente, pegou um adversário muito modificado, um América que começou o jogo de uma maneira que quase ninguém esperava, com 3 zagueiros, explorando muito o lado do campo com os 2 alas. É uma tentativa que o Wagner Mancini fez de surpreender o Atlético, mas que acabou não dando certo, e aí eu não estou falando que o treinador errou, mas as escolhas dele não deram certo. Achei que essa formação do América com 3 zagueiros, explorando muitos alas, acabou apagando o meio de campo do América, que é um dos pontos fortes dessa equipe. A partir do momento que o Atlético entendeu o que o América estava propondo, que era jogar com os alas, o Pavão passou a ser um cara muito importante no jogo, fez uma grande partida. De novo, né, Edu? Fechou uma linha defensiva de 5, ele encostava com o Mariano. No início o América estava dobrando o Nicolas e Felipe Azevedo para cima do Mariano. E o Edenilson estreou, né? Aí é o do segundo tempo, mas um primeiro tempo de muito difícil entendimento no início para o Atlético, mas a partir do momento que o Galo entendeu, não só anulou as ações ofensivas do América, como começou a explorar as costas dos 2 alas, que estavam subindo juntos. E foi assim que saiu o gol do Atlético, explorando as costas do Nicolas pelo lado esquerdo do América, direito do Atlético, e o cruzamento nas costas do Arthur, que chegou atrasado e se viu obrigado a cometer o pênalti no Igor Gomes. Então foi um resultado justo na primeira etapa, e o segundo tempo, o Léo trouxe os números de finalizações, muito por conta do segundo tempo, né? Primeiro tempo foi o número de finalização igual das 2 equipes, e o segundo tempo o América finalizou muito mais, com um jogador a mais. Foi muito parecido um cenário com o do primeiro jogo, só que é o inverso, que o Atlético pressionou, foi pro abafa, conseguiu chegar ao seu gol, e o América pressionou, foi pro abafa e sofreu um gol, porque teve que se expor muito. O Atlético estava no primeiro jogo, o Atlético, o empate ali, para quem estava ganhando por 2-0, era ruim. Mas ainda tinha outro jogo e ele seguiria com a vantagem. O América não, ele tinha que fazer 3 gols. Então ele teve que ir pro tudo ou nada e acabou
conseguindo nada, né? Ele não teve tudo, ainda perdeu um pênalti. E o Edenilson entrou muito bem no jogo, fez um grande... Participou do lance do segundo gol do Atlético, do contra-ataque puxado pelo Zarate, que fez um partidaço também. E do Hulk não precisa falar muito, né, Romano? Não, desse aí é